graça e a paz, amados irmãos. Eu sou o professor Anderson Velasque. E esse que vos fala, professor Daniel Venâncio. E esse é o nosso canal Sentinelas da Teologia. E é sempre com muita honra e muita alegria que recebemos você aqui no nosso canal para estarmos trazendo assuntos bíblicos, teológicos e especificamente da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na terceira aula do primeiro trimestre de 2021, que é o verdadeiro pentecostalismo. E a lição de hoje é a lição de número 3, onde nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e também a atualidade deste batismo no Espírito Santo. E você, professor Daniel, é batizado no Espírito Santo? Olha, Anderson, e foi uma experiência muito linda que eu tive. Para aqueles que acham que seminário de teologia não é ambiente para o Espírito Santo, foi justamente num dia de semana, pela parte da manhã, estávamos estudando, o assunto era paracletologia. E após a explanação do assunto, o professor, querido amigo, pastor Paulo André, mestre em teologia, homem de Deus, ele falou o seguinte: olha, não tem como nós falar sobre o Espírito Santo sem que nós tenhamos uma manifestação clara dele em nosso meio. Quem ainda não fala língua estranha, quem ainda não teve essa evidência inicial, nós vamos orar e o Senhor vai batizar. E foi naquela manhã, naquela manhã nós oramos e ali fomos, não só eu, mas houve mais 2 pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência inicial falar em língua estranha. Glória a Deus. E eu lembro também que 5 dias após o meu batismo nas águas, também estava num culto na congregação onde eu congregava, e foi um culto onde o sermão que foi ministrado foi sobre arrependimento. Arrependimento, misericórdia, perdão de Deus. E eu me lembro que naquele dia eu fechei meus olhos em oração, agradecido pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela minha salvação. Grato. Eu fechei meus olhos orando, agradecendo a Deus porque eu era um pecador, mas Ele, pela sua graça, me salvou pela obra da cruz. E naquele dia eu também recebi esse maravilhoso, essa promessa do batismo no Espírito Santo, onde desde aquele dia, com certeza, professor Daniel, naquele dia eu fui revestido com o Espírito Santo e tive uma compreensão muito maior das Escrituras, tive a evidências inicial do falar línguas estranhas, e com certeza foi algo que marcou a minha vida como cristão, como alguém que era salvo em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre o batismo no Espírito Santo. Então, professor Daniel, hoje nós vamos no tópico 1 da revista, nós vamos falar sobre o que significa o batismo no Espírito Santo. Biblicamente, professor Daniel, teologicamente, o que significa hoje para nós esse fenômeno, que é o batismo do Espírito Santo? Acho que aí a gente pode trabalhar o livro de Atos dos Apóstolos, que primeiro é o livro que mostra o cumprimento dessa promessa. Como nós trabalhamos no vídeo passado, o batismo no Espírito Santo era uma promessa. O profeta Isaías vai dizer que Deus derramaria água sobre o sedento e rios sobre terra seca. O profeta Ezequiel também vai seguir na mesma linha. Pedro, ele vai trazer Joel, e vai trazer na íntegra, ele fala todo o texto de Joel, dizendo que o que estava acontecendo naquele momento ali era o cumprimento de uma promessa que tanto Isaías como Ezequiel, o profeta Joel, João Batista também, que foi o precursor do Messias, ele disse: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, que não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vos batizará com Espírito Santo. E o próprio Jesus, quando vem e ele é batizado por João no Rio Jordão, nós temos ali a manifestação do batismo do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Depois daquele momento, Jesus sai dali,
vai para o deserto ser tentado, volta para Nazaré, e em Nazaré ele faz a leitura do Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, há uma mudança muito clara no ministério de Jesus. A partir ele inicia o seu ministério. Inicia o seu ministério. E o próprio Jesus chama os seus discípulos e diz, né? Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E é para onde eles vão, os apóstolos vão, 120 pessoas estavam reunidas ali naquele dia, no cenáculo, o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, há aquela manifestação que foi exclusiva, né? Exato. Aquele som como de um vento veemente, aquelas línguas como de fogo, talvez nós nunca mais veremos um sinal como aquele. Exato. Mas o que houve depois, que foi o revestimento, a capacitação para o trabalho, Pedro sai juntamente com os demais e diz, olha, o que está acontecendo aqui é cumprimento de uma promessa. E até mesmo, professor Daniel, que até muitos hoje, né, tem uma visão um pouco mística em cima do batismo do Espírito Santo, alguns não. As pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo naquele dia, pensavam que os discípulos estavam bêbados, né? Estão cheios de vinho, cheios de moça, pensavam que estavam bêbados. E aí Pedro vai se levantar com ousadia do Espírito Santo e vai pregar o Cristo, né, crucificado, e vai trazer exatamente como o professor Daniel comentou, o texto de Amós dizendo, ó, isso aqui não é consequência de vinho, de bêbados, não. Isso aqui é uma promessa, como o professor Daniel colocou, profetizada por Isaías, por Ezequiel, por Joel, e o próprio Cristo, o João Batista e o próprio Cristo falaram sobre essa promessa, e até mesmo quando Jesus falou, né, ó, vocês vão pregar sem minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, mas esperem um pouquinho, né, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder desse Espírito que vai vos capacitar a fazer com mais êxito esta obra que nós vamos ver mais adiante agora aqui. E foi tão notório o que aconteceu naquele dia que os que estavam lá de fora, e eram quase 3.000 pessoas, pelo menos o que receberam aquela pregação, os que creram na mensagem, né? Foram quase 3.000 pessoas. Essas pessoas, elas olharam e disseram assim, peraí, aqueles que estão não são galileus, ou seja, quem eram os galileus? Os galileus era uma região quase na fronteira de Israel, e eram pessoas simples, pessoas pobres, digamos assim, pouca cultura, e daqui a pouco estavam ali recebendo esse poder e fazendo coisas, falando, né, línguas que Exato. Deixaram todo mundo impressionado. Cara, onde é que eles aprenderam? Eles aprenderam isso. Onde é que eles aprenderam? Sai caro para aprender a falar todo esse idioma, mas essas pessoas estão falando, ou seja, mostrando que realmente foi um poder, foi um dom, algo sobrenatural. Exato. De Deus para a sua igreja operar sinais, maravilhas, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, o que estamos falando é justamente isso, o Espírito Santo de Deus vindo sobre eles na forma de batismo, né? Imergindo eles a viverem uma vida agora cheia. Submerso, ou seja, plenamente envolvido, né? Pleno na pessoa do Espírito Santo. E tem, professor Daniel, infelizmente, né, tem compreensões equivocadas sobre o batismo com o Espírito Santo. E por muito tempo nós mesmos ouvimos muitas pessoas pensarem que porque não tiver a evidência, né, do falar em línguas, ou do batismo, pensavam que não eram salvos. Mas nós vamos ver, né, que a questão do batismo e da salvação são a mesma coisa, professor Daniel? Batismo com o Espírito Santo, salvação? O batismo com o Espírito Santo e a salvação, elas podemos dizer que é a mesma coisa, mas acontece em momentos distintos, né? Porque os discípulos já eram salvos. Exato. Aí que tem uma coisa interessante. Porque tem pessoas que vão achar, se você não fala língua, você não está salvo. Não. O batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Então, é para alguém que já está salvo, creu no Senhor, arrependimento. Então, o batismo é algo para os salvos.
mas não quer dizer que o batismo no Espírito Santo é a salvação ou um sinal de salvação, não. O sinal de salvação é arrependimento, fé em Jesus Cristo. Que é a obra do Espírito Santo, que é a principal, então, né? A principal obra, se você perguntar para mim, Anderson, o que tu prefere? O batismo dos dons ou não? A principal obra do Espírito Santo na minha vida, com certeza, é a obra da salvação, do arrependimento, da regeneração, que nós falamos na aula passada. Mas aqui nós vamos ver algo que vem, né? Algo que vai vir para o salvo, para capacitar, para fazer essa obra maravilhosa que é pregar o Evangelho e ser testemunho de Cristo. E o próprio Jesus, enquanto esteve nesta terra, 100% Deus e 100% homem, mas na sua humanidade, Jesus também passou por esse processo. Ele foi batizado, foi apresentado, né, no templo lá por Simeão, né? Teve um crescimento. Jesus, o texto vai dizer que Jesus crescia em graça, no conhecimento, em estatura, no conhecimento, e Jesus também foi batizado. Então, no batismo de João, que é o batismo de arrependimento, de salvação, para quem, Jesus dá um testemunho público. Exato. Um testemunho público de que realmente ele estava mostrando que de fato nós precisávamos desse testemunho externo e demonstrar que você reconhece que é pecador e precisa de salvação. De um Salvador. Exato. De um Salvador. Então, irmãos, o propósito, finalizando então o tópico 1, Anderson, sobre o propósito, sobre o significado do batismo, o batismo então tem esse significado, o revestimento, para que a pessoa possa falar de Cristo com autoridade e através dos dons, que é o assunto para a próxima aula, trabalhar com mais eficácia no ministério cristão. E uma coisa interessante, professor Daniel, que essa questão, a palavra, né, baptismos, né, que é imergir, submergir, né, no Espírito Santo, que é o conceito teológico. O que é o batismo, né? É para aquele que é salvo, quando ele é envolvido, mergulhado nas coisas do Espírito, que daí depois vai vir as consequências que nós vamos falando aqui, os dons, capacitação, que são assuntos que nós vamos discorrer mais profundamente, mais detalhadamente nas próximas aulas. E assim, professor Daniel, tem aquela questão também, né? Essa promessa, esse batismo, esse revestimento de poder no Espírito Santo, foi algo só para os apóstolos? Só lá para a igreja primitiva? Ou isso é uma atualidade ainda hoje para a igreja, para os salvos hoje? Porque tem também essa controvérsia, né? Não, isso foi algo específico para os apóstolos, porque eles foram precursores de Cristo, né? Eles deram sequência, né? Eles deram sequência ao ministério de Jesus Cristo, implantando igreja, né? Lançando os fundamentos. Então eles precisaram desse revestimento. Mas será que isso foi só para os apóstolos? Ou será que isso atualmente é para a igreja? O que a Bíblia diz, professor Daniel? Nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, né, sobre essa obra do... O texto de Pedro, que Pedro vai usar, é o texto de Joel, e deixa bem claro, né, que este acontecimento diz respeito a vós, vossos filhos e a todos quantos o Senhor vier a chamar. Isso. Então, foi para aquele período, é para a igreja hoje e será até a vinda do Senhor Jesus. É um acontecimento que é atual. E para deixar bem claro, que olha que o texto, a Bíblia, às vezes as pessoas podem pensar, não, isso é uma visão pentecostal. Não. O que a Bíblia, o texto, o nosso compromisso aqui é trazer o que as Escrituras nos informam. Não na nossa experiência, não em relato de pessoas, de movimentos. O que a Bíblia, o que o texto sagrado, santo, nos fala sobre isso? O texto que o professor Daniel acabou de comentar é Atos, no capítulo 2, o versículo 37 em diante, vai dizer bem assim: ouvindo estas coisas, aqueles que ouviram a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ouviram aquela mensagem do Cristo, né? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Olha o que ele está dizendo. Então, salvação.
aquele que ouve a mensagem, qual é a expressão da pessoa que crê? Arrependimento e seja batizado para a remissão. Ou seja, a confissão pública, o testemunho público, como disse o Daniel. Então o evangelho gera arrependimento e a pessoa demonstra publicamente que quer, reconhece que é salvo, que é pecador e precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Ele vai continuar. Então, para quem é salvo, já teve a obra da regeneração atuada pelo Espírito Santo, que é a principal obra, e recebereis o dom do Espírito. Então aqui nós vemos que Pedro está falando da obra da salvação, sim, mas de experiências distintas. A experiência da salvação, com arrependimento, e a experiência de receber o dom. Ele está falando aqui do próprio acontecimento daquele momento que era o batismo do Espírito Santo. Né? Vocês, arrependimento, salvação e acompanhado, né, recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só o que ele vai dizer. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então está bem claro aqui, professor Daniel, que a salvação para o Evangelho, né, da igreja primitiva vem seguindo pela graça de Deus, né, todos quantos o Senhor for chamar, e para estes salvos, esta promessa de receber o dom do Espírito Santo. E o que é este dom, Anderson? É importante nós deixarmos bem claro, irmãos, o que é este dom. Exato. Porque, infelizmente, tem igrejas que resumem esse dom a um fato. Que é... A um dom específico. A um dom específico, que é o falar em línguas estranhas. Aqui o texto está deixando muito bem claro que é um dom. E que dom é este, Anderson? O revestimento sobrenatural do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus, que é o tópico 2 da revista, né? Qual o propósito? O que é este dom? Que nós vamos entrar agora, não, Daniel? E aí podemos dizer que o propósito especial do batismo no Espírito Santo, primeiro, é capacitar para testemunharmos. E aí a maneira como isso acontece é através dos dons, que é assunto para outra aula, né? Exato. Mas também não só capacitar para pregarmos o Evangelho, para chamarmos a atenção para o Senhor Jesus, porque isso é importante, irmãos. Esse revestimento não é para nós sairmos batendo no peito, achando que tudo que acontece através de mim, ou pela minha capacidade, ou pelos dons que eu tenho. Não, tudo que acontece é para que o nome do Senhor seja glorificado. O propósito desse dom é testemunhar de Cristo e glorificar Cristo. E é interessante, professor Daniel, novamente, né? Pedro era salvo já antes do batismo do Espírito Santo. Mas a gente vê a diferença. O Pedro, antes de receber o dom, o revestimento, o batismo no Espírito Santo, e o Pedro após o batismo do Espírito Santo. Que nós vemos que esse Pedro, antes do batismo, alguns dias atrás, ele havia negado Jesus para 3 pessoas. Ele havia negado, né? Como o professor Daniel comentou, os discípulos estavam um pouco acanhados, tímidos. Mas no dia que Pedro recebeu esse batismo, esse revestimento, né, que é esse revestimento de Deus, o Espírito de Deus para fazermos a obra de Deus, nós vemos que Pedro ele vai se levantar e aquele que negou para 3, ele vai pregar para milhares de pessoas e como o texto diz que quase 3.000 pessoas creram na mensagem de Pedro. Olha a diferença, a ousadia de alguém que, acanhado, tímido, no seu eu, nega Cristo e agora cheio do Espírito Santo, já salvo, né, mas agora cheio do Espírito Santo, que é a promessa para os salvos, a ousadia, a capacitação para fazer a obra de Deus. E assim, uma coisa interessante, não é porque eu ainda não recebi o batismo do Espírito Santo que eu não posso fazer a obra de Deus. Não. O batismo ele só vai me dar uma capacitação além, sobre-humana, mas não quer dizer que a pessoa que não recebeu esse batismo não pode fazer a obra de Deus. Não. Tem pessoas que confundem errado isso, né, professor Daniel? Não, o batismo ele só vai me capacitar mais para isso. Vai me dar mais ousadia, ou seja, aí vai me dar mais dons que nós vamos ver nas próximas lições, que é esse revestimento de poder, mas não quer dizer que aquela pessoa que ainda não teve evidência do batismo, que não pode fazer a obra de Deus. Não, pelo contrário. O salvo, ele é chamado para fazer essa obra maravilhosa, né, professor Daniel? E é uma distinção, irmãos, muito clara, muito evidente. A gente pode pegar Jesus como exemplo, podemos pegar os apóstolos como exemplo, podemos pegar Paulo como exemplo.
todos esses que eu citei, o ministério deles inicia a partir desse revestimento. A partir do revestimento com o Espírito Santo. A partir desse batismo. Jesus vai ler lá o livro do profeta Isaías e o que as pessoas vão dizer? Mas esse homem fala com tanta autoridade. Ou seja, esse revestimento nos dá poder, nos dá autoridade para testemunhar de Cristo de forma mais eficaz, de forma mais eficiente. Os apóstolos da mesma forma, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Então, Paulo deixa muito claro esse batismo no Espírito Santo no seu ministério a partir do momento que o Ananias vai lá orar por ele, ele recebe o dom do Espírito Santo e a partir dali ele passa um período na Arábia, né? Passa um período ali de aprendizado, de trabalho da vida dele, depois ele volta para Tarsus, testemunha de Cristo, e aí Paulo não para mais de logo após é enviado como missionário. E não só nas evidências do ministério de Jesus, de Pedro, de Paulo, nós vemos isso, mas o próprio texto, a própria Bíblia afirma isso. Nós vamos ver que Jesus, lá no capítulo 1 de Atos, quando ele estava para ser assunto ao céu, ele vai dizer, Atos, capítulo de número 1, e o versículo de número 4, e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouvistes. Porque, que promessa é essa? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Novamente, Jesus está falando para salvos, para as pessoas que já haviam tido a obra da salvação do Espírito Santo. Mas esses salvos receberiam um revestimento, um poder, né, para fazer a obra de Deus com mais ousadia, com mais eficácia. Daí ele vai continuar dizendo ali, então, versículo 6 do capítulo 1 de Atos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este tempo em que de restaurados o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer os tempos, as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês já são salvos, que é o principal, mas tem uma promessa junto com essa salvação. Vocês vão receber poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então está bem claro aqui, que o batismo, a finalidade, que é o tópico, né, o propósito. Tem gente que pensa que o propósito é só falar línguas estranhas. Não, o batismo espírito não. Tem gente que limita, né? Tem gente que pensa que é um sinal, é uma evidência inicial, mas não quer dizer, né? Isso é uma evidência, não quer dizer que o propósito dos batismos do Espírito Santo é isso, não. O propósito é fazer eu ser mais. Não. O propósito é capacitar o salvo, o cristão, a fazer a obra de Deus com mais ímpeto, mais ousadia. E, novamente, não sou eu, não só nas suas capacitações humanas, mas principalmente com a unção, ou seja, a capacitação, o poder do Espírito Santo, que sim, esse vai gerar salvação e arrependimento naqueles que nos ouvem pregar esta maravilhosa mensagem do Cristo crucificado. E esse testemunho público no poder do Espírito Santo, ele é tão forte que a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva que estavam sendo mortos no Coliseu, lá comido por feras, queimados vivos no tempo de Nero. Ou seja, estes homens e estas mulheres, eles tinham tanto poder, graça na vida, até mesmo para renunciar à sua própria vida, porque no momento que eles optam morrer e não negar a Cristo, estão demonstrando que eles têm um poder além do psique humano, né? Além da nossa capacidade humana, algo além. Porque qualquer um que não tivesse esse poder sobre a vida dele, negaria a Cristo. Como Pedro negou antes de ser revestido. Então qualquer um que não tem esse poder, qualquer um que não tem esse batismo,
ele acaba negando Cristo no decorrer da caminhada por qualquer coisa. Com certeza. E estes irmãos morreram guardando a fé. Então nós vemos que esse revestimento, esse batismo, era necessário para fazer a obra, para testemunhar de Cristo, e como é algo necessário ainda nos dias de hoje para que façamos essa obra maravilhosa, né, professor Daniel? Que é esse revestimento de poder para o salvo. E assim, aí entra um outro assunto que às vezes também é muito castigado, muito batido em cima dos pentecostais, porque infelizmente está muito banalizado. Infelizmente há muita mimetização, muitas pessoas brincando com isso, fazendo piada, mas biblicamente, professor Daniel, qual é a evidência? Como eu sei, a evidência não é a principal finalidade do batismo, mas a evidência inicial, aqui hoje, agora, como é que nós sabemos que nesse momento, no culto, né, diante de Deus, alguém recebeu esse batismo no Espírito Santo? Qual é a evidência visível desse batismo, professor Daniel? A principal sabemos que é o revestimento, ousadia para a obra de Deus, mas a inicial. O texto deixa bem claro, né, que tanto o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eles falaram em línguas ali naquela ocasião do cenáculo, e depois também na casa de Cornélio, nós temos ali a manifestação das línguas presente, e eles viram que de fato eles haviam recebido o Espírito Santo através dessa manifestação. O batismo é acompanhado desse sinal inicial, que é falar línguas estranhas. Nós comentamos que há muita banalização em cima do falar em línguas, há muita piada, infelizmente há pessoas que brincam, que não levam a sério, e isso gera muito ceticismo, muita incredulidade por parte de algumas linhas teológicas que pensam que o falar em línguas hoje, na atualidade, não existe. Né? Tem a linha cessacionista que diz que o falar em línguas não é para a atualidade. Mas vamos ver, assim, professor Daniel, pelas escrituras, novamente, não nós como pentecostais que pensamos. Nós temos que ter a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como base da nossa fé, dos nossos conceitos e das nossas doutrinas, não é assim, professor Daniel? Sim, então, como o professor Daniel comentou, não estamos falando da nossa opinião, o que o texto bíblico diz sobre o batismo no Espírito Santo. Olha só, no Atos capítulo 8, versículo 14, que o professor Daniel citou, vai dizer bem assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, ou seja, que havia sido pregado, né, o evangelho de Cristo em Samaria, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Eles não oraram para que eles fossem salvos, eles oraram para pessoas que já eram salvas, que já haviam recebido o evangelho. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aí ele vai no texto, né? Mas Simão, o mágico, percebia, tinha uma evidência, tinha alguma coisa que ele... Como eles viam, como eles sabiam que aquelas pessoas que Pedro e João impunham as mãos recebiam o Espírito Santo? Daí nós vamos ver nos próximos episódios que ocorre a mesma coisa. Lá no capítulo 10 de Atos, no versículo 44, professor Daniel, capítulo 10 de Atos, versículo 44, vai ter um novo episódio do batismo com o Espírito Santo, de pessoas que não eram apóstolos, de pessoas, né, mostrando que o batismo não era só para os apóstolos, mas era para todos que creram e já, né, eram gentios, gentios, né, gregos, romanos, principalmente gregos, né, corroborando com o texto de Atos 2 que nós lemos, que a promessa era para todos, né, que estão longe, e aqueles que Deus há de chamar. Vamos ver o que diz aqui, ó, Atos capítulo 10, versículo 44, quando Pedro estava pregando lá na casa de Cornélio, que o professor Daniel comentou. Olha só, ainda Pedro falava estas coisas, olha só, Pedro estava pregando o evangelho do Cristo crucificado na casa de Cornélio. Foi isso o evangelho que Pedro pregou. E quando Pedro ainda estava falando,
Atos capítulo 10, versículo 44. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam acompanhando Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam que sobre os gentios, professor Daniel, havia sido derramado o dom do Espírito Santo? Como? Olha, aí vai seguir o texto, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então está bem claro, pode ser sensacionista, pode ser como... O texto está deixando bem claro aqui, né, professor Daniel? Que a evidência lá na casa de Cornélio, que Pedro e os demais discípulos que estavam com ele tiveram, que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, foi por quê? Porque eles viram aquelas pessoas falando em línguas. Olha só, sobre os gentios também foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas estranhas e agradecendo a Deus. Aí depois um novo episódio vai estar lá em Atos, capítulo 19, e o versículo 1. Ó, Atos, capítulo 19, e o versículo de número 1. Olha o que diz aqui, ó, a Bíblia nos falando. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E chegando ali alguns discípulos, perguntou-lhe, ou seja, Paulo perguntou a eles, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Já tinham ação do Espírito Santo, porque creram, mas receberam o dom do Espírito Santo quando vocês creram, o batismo? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, já haviam sido salvos, já haviam demonstrado arrependimento. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Como é que Paulo sabia que veio o Espírito Santo sobre eles? Eu não posso impor a mão a alguém e dizer, recebeu, não. Tinha uma evidência. Vamos continuar o texto lá? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, a Bíblia é bem clara, né, professor Daniel? Que a evidência não é a principal finalidade do Espírito Santo, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Então, hoje, nós pentecostais, eu, pela bondade de Deus, quando recebi o batismo, falei em línguas estranhas. Professor Daniel também. Não é uma loucura nossa, né, professor Daniel? Isso, bem colocado, Anderson. Nós não falamos quando queremos. Estou com vontade agora, eu vou falar. Não, é uma brincadeira como muitos fazem e pensam que nós, pentecostais, que levamos a sério isso, brincamos ou falamos quando queremos. Não. Sempre que tu vai testemunhar de Cristo ou que tu sente aquela graça de Deus sobre a tua vida, essas línguas elas vêm e tu fala. Não fala quando tu quer. É o Espírito Santo que te toma e te dá esta capacidade, esta graça de falar. E Paulo, lá no capítulo 12 ao capítulo 14 de Coríntios, ele vai trabalhar melhor essas questões dos dons espirituais, principalmente, porque toda a discussão aqui está em cima das línguas estranhas, porque eles estavam fazendo das línguas estranhas o momento principal do culto. E Paulo vai dizer mais, ele vai listar e vai deixar a língua estranha lá em último na sua lista. Exato. Ele vai dizer que nós temos que procurar os melhores dons e principalmente o dom de profetizar, ou seja, de falar de Cristo inspirado pelo poder do Espírito Santo, que vai trazer o convencimento dos pecadores a vir a ter Cristo.
Então Paulo vai organizar esse momento em que a igreja está dando mais ênfase ao dom de línguas do que a própria pregação do evangelho. E é o que acontece hoje, Anderson, infelizmente no meio pentecostal, e que banaliza o dom do Espírito Santo e principalmente a evidência inicial que é ao falar línguas estranhas. Então é importante, irmãos, que nós colocamos cada coisa no seu devido lugar para que o nome de Cristo, para que a igreja que representa Cristo não seja difamada e nem mesmo ridicularizada, que nem é o que acontece, infelizmente, não só no meio pentecostal, né, mas nas igrejas, né, de tradições também, existem esses excessos. Né? Não com relação ao batismo, línguas, mas em outras defesas que fazem. Então é importante que cada coisa seja colocada no seu devido lugar, de acordo com o que a Bíblia fala. Não estamos falando de experiências pessoais. Não é a minha experiência. Exatamente. Não é a experiência do Anderson. É a experiência bíblica para os cristãos. Então o que nós mostramos aqui hoje, biblicamente? Que o batismo, o dom, é sim para a atualidade, porque o texto disse isso. Nós mostramos que sim, a evidência inicial não é a principal finalidade. Né? O batismo do Espírito Santo é uma capacitação, é um revestimento de poder, mas a evidência inicial é sim falar línguas estranhas, porque todas as passagens, né, com exceção do capítulo 8 de Samaria, eles percebem que tem uma evidência, mas não está descrito ali, mas nas outras demais todas mostram que eles percebem que aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, receberam o dom do Espírito através do falar em línguas estranhas, e aqui Paulo está mostrando no capítulo 14 de 1 Coríntios que essas línguas realmente são línguas estranhas, que até aquele que está falando as línguas não compreende o que está falando. Então, mostrando que quando um cessacionista tentar mistificar, ou tentar dizer, né, que não, isso é loucura, a Bíblia, o texto, não nossa experiência, mas a Bíblia nos dá base para afirmar que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade para o cristão, é um revestimento de poder, e a sua evidência inicial é falar em línguas, e essas línguas são línguas estranhas, né, professor Daniel? E tanto é que o movimento pentecostal, principalmente o da Rua Azusa, né, que é aquele que eclodiu para o mundo, que foi manchete dos principais jornais, não se entendia o que estava acontecendo lá, porque eram pessoas, principalmente o William Seymour, né, que era um negro, né, que marginalizado para a sociedade, não tinha olho cego, não podia nem participar dos seminários juntamente com os demais alunos, porque era uma escola branca, tinha que assistir no corredor, teve uma permissão para assistir a aula do corredor pela fresta da porta. Aí daqui a pouco este homem se torna o principal expoente do movimento pentecostal, que chama a atenção de vários jornais que vieram para ridicularizar e acabaram disseminando a doutrina pentecostal pelo mundo. E o que acontecia ali? Milagres, maravilhas, e também as línguas estranhas. E principalmente arrependimento. Muito. Arrependimento. Tanto é que o local inicial teve que ser trocado para um maior e não parou mais. O crescimento é visível, porque há arrependimento, há mudança de vida, há transformação, e essas pessoas que saem cheias do Espírito Santo e também falando, testemunhando. E foram para outros lugares do mundo, levando o que foi com Daniel Berg e o Navim, que foram inflamados por esta mensagem, receberam este revestimento de poder de batismo e, como evidência, falaram em línguas estranhas. Isso é história. E vieram para o Brasil cheios e iniciaram o maior movimento pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus, e a maior igreja evangélica do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Então são fatos, né? Contra fatos não há argumentos. E contra o texto bíblico, qualquer teólogo que tenha consciência, juízo e temor a Deus, nós podemos dizer que não compreendemos, mas nós não podemos dizer que não é verdade porque está na palavra de Deus. Então, compartilhe esse vídeo para algum irmão, amigo, colega seu que tem dificuldade de entender, algum amigo seu que é cessacionista. Compartilhe, né? Mostre para ele que nas Escrituras, não a nossa experiência, mas as Escrituras
corroboram sim e tem base sim para a nossa doutrina do batismo com o Espírito Santo, né, pastor Daniel? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer poder gravar mais esse vídeo. E como o Anderson diz, né? Compartilhe, deixe lá o seu like missionário, se inscreva no nosso canal. É importante que quando você se inscrever, acione o sininho para que você possa estar recebendo as notificações que chegam no nosso canal. E também deixe seu comentário, alguma dúvida, alguma contribuição. Deixe que nas próximas aulas nós estaremos também trazendo aqui seus comentários para que o canal fique mais interativo, né? Não só nós falando e não sabemos se quem está do outro lado está curtindo, está sendo edificado e também quer contribuir, então mande lá o seu comentário. Compartilhe, nós pedimos, compartilhe esses vídeos, porque como vocês perceberam, nosso compromisso é com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Então compartilhe, dissemine a Palavra de Deus e busque ser cheio do Espírito Santo, busque essa experiência. O professor Daniel comentou aqui, testemunho lindo, que ele recebeu esse batismo no Espírito Santo num seminário teológico, numa manhã de domingo, né, professor Daniel? Num seminário teológico falando sobre o Espírito Santo, ele, como salvo, cria e creu e recebeu naquele dia a promessa do batismo no Espírito Santo. Então busque, ore pela sua igreja, incentive seus alunos a orarem e buscarem esse revestimento tão maravilhoso, que é o revestimento de poder do Espírito Santo para fazermos essa obra tão maravilhosa. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.